Beleza, galera do sexto ano, tranquilo? Então, bom, é muito bom estar mais uma vez presente aqui com vocês nessa nona semana nossa, né, das nossas videoaulas, e hoje a gente vai abordar um tema bastante legal. A gente vai começar a estudar, no caso, o comportamento das civilizações humanas, né, perante a sociedade. Bom, inicialmente nós vamos estar vendo uma situação que nós chamamos de as aglomerações das populações, né? No final do último capítulo, a gente conseguiu ter acesso, por exemplo, a um processo que a gente fala que é simplesmente a fixação das pessoas, né? A gente falou assim, olha, na correção da avaliação, nós dizemos o seguinte, olha, galera, tem um processo aqui que é da transformação do homem, o homem deixa de ser do paleolítico e entra no período do chamado neolítico. O que isso significa, né? Significa que o homem vai começar a ter, tanto o homem quanto a mulher, vão começar a ter mudanças de comportamento. Agora, galera, que mudanças de comportamento são essas? Essas mudanças de comportamento, no caso, vão dizer muito a respeito, principalmente, né, da questão da sedentarização, da prática da agricultura pelos seres humanos nesse período de sedentarização, que seria o período chamado do Paleolítico, tá? Onde eles vão desenvolver várias ferramentas, por exemplo, de pedra polida, né? E depois vão começar a trabalhar com a parte dos metais, onde eles vão entrar também na chamada idade dos metais, e a sociedade acaba se transformando por um todo, né? Onde eles vão deixar de fazer, por exemplo, ficar com pequenas populações, começar a construir, no caso, vilas. Essas vilas vão se transformar possivelmente em cidades, essas cidades, no caso, em grandes extensões territoriais, por exemplo, como impérios ou como reinos, né? Como vocês já devem ter ouvido falar daí, né, espalhado pelo mundo, beleza? Bom, nessa nossa primeira aula, né, nesse nosso primeiro início do estudo das civilizações antigas, a gente vai ter contato inicialmente com o povo do Egito Antigo, tá? Ou simplesmente Antigo Egito. Essa galera do Antigo Egito, do Egito Antigo, tanto faz, aí vai valer da concepção de cada um, como cada um vai achar melhor, né? São famosíssimos, principalmente pela questão da construção das suas pirâmides, né? As três principais pirâmides é de Quéops, de Miquerinos e Khafre, né? Essas três pirâmides, né? Elas ficam bem no centro, né? Do Cairo, no Egito, né? Na capital do Egito, e são realmente, né? Coisas assim fantásticas, é totalmente surreal. Eu tenho um sonho um dia, talvez, né, quando eu tiver dinheiro, eu vou lá conhecer essas localidades, porque eu gosto de me aventurar. Bom, então, essa aqui, para mim, é uma das simbologias maiores desse processo da civilização egípcia. Ah, mas o Egito é só a pirâmide, professor? Então, galera, não, né? Nessa aula 1, a gente vai ver, por exemplo, a importância do Rio Nilo e a formação do Antigo Egito, como o Antigo Egito ele vai acabar se formando, beleza? Bom, então, nós temos a partir desse... Só um minutinho, deixa eu só dar uma olhada, dar um confere aqui, se eu coloquei no modo apresentação, que eu acho que eu não coloquei no modo apresentação. Por isso que vocês não conseguiram ver ainda o que eu falei para vocês. Agora sim, né? Vocês vão conseguir ver o que eu queria que vocês vissem. Sorry, galera, muitas desculpas, né? Vamos lá. Então, bom, como eu estava dizendo, né, que apareceu só o áudio, inicialmente não apareceu mais nada, aqui são as pirâmides, né, essas três pirâmides de Gizé, pirâmide de Khafre, Quéops e Miquerinos. Bom, essas pirâmides, como eu disse para vocês, são construções muito antigas, do Egito, chamado Egito Antigo. Veja que tem muitos turistas, né? E é um ponto muito turístico, né? De uma visitação. Ah, fica totalmente no meio do deserto? Não, galera. Né? Por detrás aqui existe uma cidade que é a cidade de Cairo, no Egito, né? Que inclusive foi a capital do Império durante muito tempo. Vamos lá. A gente vai estudar, como eu disse, a importância do Rio Nilo e a formação do Egito Antigo. Bom, o Egito é uma civilização que a gente chama de uma civilização milenar. O que é uma civilização milenar, galera? Então, milenar é que tem o quê? Milênios. Ela durou milênios e ela também foi milênios, há alguns milênios atrás. Os egípcios são estudados em uma área da história chamada Antiguidade Oriental, tá?
vão ganhar muito destaque, por exemplo, mais à frente, a gente vai ver a questão da Pedra Roseta. A Pedra Roseta foi responsável, por exemplo, pela questão da decifração dos chamados hieróglifos. Já vamos saber o que são hieróglifos também, tá? As civilizações que habitavam a África e a Ásia no período da história antiga. Bom, essa imagem aqui abre para mostrar, né, demonstrar hoje como é que é a parte da agricultura mais moderna no Egito. Claro, lógico, evidentemente, com a questão, por exemplo, galera, que a gente tem que sempre levar em consideração das tecnologias que são colocadas hoje, né? Por exemplo, das coberturas mânticas que são realizadas para tirar a água do rio. Ah, esse aqui é o Rio Nilo, o grande Rio Nilo, então. Não, galera, o Rio Nilo, ele vai mais ao fundo aqui, ó. Esses canais aqui são canais que durante muito tempo foram construídos de maneira mais rudimentar e hoje eles recebem uma tecnologia muito mais atual, né, para a questão de você retirar, puxar de um ponto a água do rio e fazer o que a gente chama de, no caso, as valetas, para que você consiga trazer, né, a água para irrigar. Lembrando, né, professor, mas eu vi essa imagem ali no início, a parte do Egito é um deserto. Calma que a gente vai entender muito bem como é que se comporta essa questão do Egito, a questão de uma defesa natural e por aí vai. Bom, qual a importância do Rio Nilo, né? O Egito é uma civilização que a gente chama de uma civilização hidráulica. Galera, civilização hidráulica, ela está ligada a uma dependência muito grande da água. Mas por que dependência da água? É só você, né, me ajudar nesse momento e fazer o que você mais sabe, pensar. Quando a gente pensa, a gente vai entender o quê? Se eu tenho plantações, eu preciso o quê? Principalmente de uma terra com muitos nutrientes, e além dessas terras com muitos nutrientes, água. Porque eu faço o quê? Eu faço o desenvolvimento dessas localidades, tá? Eu crio a agricultura, aquilo que foi tão importante da passagem do homem do Paleolítico para o Neolítico, da chamada Revolução Neolítica, tá? Uma vez que construiu as obras para controlar e usar as fontes de águas, né? Aí a gente tem o quê? Diques, que são formas de represas, tanques, que são formas do quê? De você armazenar água, e canais de irrigação. Isso aqui é um canal de irrigação. É igualzinho, por exemplo? Não, mas era bem similar a esse canal aqui que eles tinham, tá? Pode variar também, tá? Eles não podem puxar esse grande, extenso canal. Geralmente eles puxavam canais mais curtinhos, a gente vai entender, né, por qual motivo, para eles aproveitarem melhor, representar como que fala? Desculpa, a represagem, né, dos rios, no caso, porque se você parar para analisar, o que eu estou fazendo? Estou travando uma parte da água aqui para alimentar essas plantações que estão às margens do rio Nilo, tá? Bom, embora cercado por desertos, o Antigo Egito não era somente um território seco. Suas terras eram o quê? Atravessadas pelo rio Nilo. Esse rio Nilo, muito importante. O rio Nilo é importante, galera, só para a questão, por exemplo, de ter água? Não. No rio você vai ter o quê? A questão dos alimentos também, que são os peixes, a própria água, que vai facilitar a irrigação. E também esse rio, por ser um rio que a gente chama de um rio extenso ou caudaloso, de um grande volume de água, vão acontecer o que nesse rio? Um fenômeno que até então as pessoas não conheciam muito bem, né? O fluxo de embarcações, de navios ou pequenas embarcações, grandes ou pequenas, né? Não tão grandes assim, mas grandes para a época, que vão facilitar o escoamento da produção, ou seja, tanto para o norte quanto para o sul, tá? A distribuição desses alimentos no Antigo Egito. Bom, o Nilo é formado pelos rios Nilo Branco e Nilo Azul e correm do sul para o norte, tá? Ou seja, ao longo do seu trajeto em direção ao mar. Bom, eu vou sair um pouquinho aqui só para vocês entenderem, né? O que eu estou querendo dizer com isso, galera. A gente está na página, na paginação 6, né? Bom, quando a gente fala, por exemplo, essa questão do Rio Nilo, né? Dessa situação, dessa colocação, por exemplo, que é sempre realizada, eu quero dizer o seguinte, né? Você tem o Rio Nilo e o Rio Nilo, né? Deixa eu apagar isso aqui não interessa pra gente. Bom, para. Pessoal, quando a gente tem a parte do Rio Nilo, o Rio Nilo, galera, é como se ele estivesse nascendo no sul, para escoar onde? Na parte norte, né? Então, as pessoas falam assim, professor, mas como é que isso é possível, né? O rio, ele nasce nesse ponto aqui, que é o ponto sul, e ele vai subindo até chegar no seu final, no caso, tá? Que eu vou explicar o que seria
espécie de ramificação, e ele, no caso, ele nasce na parte sul e ele deságua na chamada parte norte da África, beleza? Ou simplesmente do Egito. O que acontece? Vê se você consegue acompanhar meu raciocínio aqui, né? Se eu sumir da tela, não se importa, não. Aqui no sul, são as partes que a gente chama de umas partes mais altas, tá? Eu vou tentar colocar uma simbologia aqui para vocês entenderem. É como se fosse mais ou menos assim, né? Bom, aqui você tem o sul, e aqui você tem o norte do rio. O sul, ele vai ser o quê? Essa parte aqui em evidência. Ó. Essa parte do sul, ela vai ser uma parte, o quê, galera? Montanhosa, ela vai ser uma parte mais alta. Então, o rio, ele vai vir o quê? Ele vai vir descendo em direção, perdão, ao norte. Tá? Bom, vou voltar aqui para você não se perder. Então, o rio, ele vai descendo, 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 e aqui ele faz essa situação. Mas por que você colocou de ponta cabeça aqui, professor, essa parte errada e que você colocou a parte certa? Olha só, imagina o seguinte, imagina que aqui no sul do Egito, né, fosse o alto do morro, muito alto o morro, bem alto, beleza? Bacana? Então, nessa parte aqui, se você colocar alguma coisa aqui, ó, soltar, ó, caiu, né? Então, a água também, ela faz essa mesma coisa. No Egito em questão, galera, essa água, a parte alta, é a parte do sul. E a parte mais baixa é a parte do norte. Por isso, né, quando a gente olha no mapa, a gente tem essa triste constatação, muitas vezes, assim, é lá no sul do país, é lá embaixo, galera. Não existe, em geografia, vocês já viram com o tio Pedro, não existe essa questão de lá embaixo, lá em cima. Nós temos chamados pontos cardeais. Então, nós temos que nos orientar. Norte, né, sul, leste, oeste e assim por diante, para a gente conseguir entender como funcionam essas questões, por exemplo, do desenvolvimento, né, principalmente da questão também da água, etc e tal, né, para a gente se localizar no meio do mundo. Para isso servem os pontos cardeais, beleza? Bom, vamos dar então continuidade, deixa eu só verificar aqui, né, ok, vamos lá. Bom, então, galera, o que acontece? Nessa situação aqui, o Rio Nilo ele é formado por esses dois processos, tá? Logo, o seu trajeto em direção ao mar Mediterrâneo. Continuando, então. Ao longo dos milênios, né, o Nilo tem sido uma fonte constante de água doce, além de consistir na principal via de transporte e comunicação do Egito. Como eu disse, né, eles vão utilizar, né, opa, deixa eu dar um... Obrigado. Eles vão dar aqui, no caso, essa consistência, né, desse rio, por ser muito largo, eles vão fazer o quê? Usar como meio de transporte e comunicação, principalmente porque a gente vai ver que o Egito, o reino Egito, ele vai ser um reino muito extenso, muito grande, isso vai ajudar, consequentemente, a questão, principalmente da administração, por um camarada que vai ser chamado de rei ou simplesmente faraó, tá? Que é o título egípcio para governante. Bom, na época das chuvas, entre os meses de junho e julho, as águas do rio Nilo transbordam, inundando as margens das planícies e deixando sobre elas uma camada escura de nutrientes chamados de humus, né? Aqui, é claro que não tem essa inundação toda, né, nesse momento, mas essa terra fértil que vocês estão vendo, o rio, ele avançava sobre essa parte aqui, né? Vamos supor, né? É lógico que isso é uma explicação, né, válida. Vamos supor que, por exemplo, fosse toda essa área verde plantada aqui. O rio, na época das chuvas, que choviam muito, principalmente na parte sul, né, do rio, onde tem as grandes formações dos rios, então, dos outros rios que vão se juntar e formar o rio Nilo, quando chovia pra caramba entre os meses de junho e setembro, acontecia o que posteriormente? Toda essa área aqui, ela passava a ser alagada. Essa área aqui vai receber os nutrientes que vão descer desse rio e vão fazer o quê? Nutrir a terra. E essa nutrição da terra ela vai ser muito importante com o humus, porque ele é altamente fertilizante. E essa fertilização vai facilitar muito, galera, a questão principalmente do quê? Da própria agricultura. Então, o Egito, né, é simplesmente um presente dos deuses, né, para esse povo. Por isso, a questão da adoração, que a gente vai ver também quando a gente for entender a questão da religiosidade do Egito, a adoração muito grande da natureza que eles tinham, e a tentativa de explicação
dessa forma de presente dos deuses, beleza? Bom, por esse motivo, né, que essa área que margeia o Rio Nilo, ela foi batizada, no caso, né, de Terra Negra, ou Kemet, né, da língua egípcia, dos egípcios em grego, ou seja, o termo que vai dar origem à palavra Egito, né, porque essa terra vai ser muito bem fertilizada, esse humus ele é muito rico, e essa riqueza vai proporcionar aos egípcios uma grande variedade, por exemplo, da própria cultura dos alimentos. Destaque principalmente para o trigo deles, tá? Bom, como estava dizendo para vocês, estava explicando ali no quadro, né? Isso aqui é o Rio Nilo, é uma parte do Rio Nilo, né? Ele está descendo. Aqui é a parte sul, aqui é a parte norte, aqui é o mar Mediterrâneo. Tudo isso que você está vendo assim, ó, esses pontinhos aqui, né? Esses corrediços, a gente chama de estuário em delta. O que é isso, né? Devido ao grande volume de água, né, e a questão que a água vai sempre buscar um lugar mais fácil para ela passar, ou seja, tipo descendo uma ladeira, então aqui ela vai encontrar as partes das planícies até desaguar no mar Mediterrâneo. Aqui é uma parte desértica do Egito. Então, essa parte de cá, né, ou seja, a parte que a gente chama da parte oeste, ela vai ser protegida por quê? Principalmente pelo deserto. E, por outro lado, nessas porções de terras, né, da parte do leste, ela vai ser protegida pelo chamado Golfo de Suez. Então, essa proteção do povo egípcio, né, essa proteção natural, fez com que durante muito tempo houvesse uma dificuldade muito grande de outros invasores entrarem e tomar conta. Segundo o pensador grego Heródoto, né, o Egito é o quê? É um presente dos deuses para o povo. Segundo ele, é uma dádiva. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por que o Egito é uma dádiva do Nilo? O Egito, galera, é uma dádiva do Nilo porque sem o rio Nilo não iria existir o Egito, tá? Então, consequentemente, graças a esse processo, existe, né? Professor, como assim? É a mesma coisa que você imagina assim. O bolo de chocolate é uma dádiva do chocolate. Eu consigo ter bolo de chocolate sem chocolate? Não. Então, você conseguiria ter o Egito sem o rio Nilo, né? Não. Nesse momento, não. Sim, por qual motivo, né? Ao mesmo tempo que o rio Nilo ajudou, muitas vezes atrapalhou com suas cheias, até as pessoas começarem a entender, por isso que eu falei daquela importância para vocês, a questão dos ciclos, deles entenderem quando tem que começar que semear, preparar a terra, plantar, esperar crescer, colher, porque no outro ano eles vão fazer a mesma coisa, né? Da mesma maneira que todo ano você faz aniversário, todo ano o ciclo do rio ele acaba acontecendo, tá? Destacar a capacidade dos egípcios de controlar a natureza, os diques, canais de irrigação. O que são esses diques e canais de irrigação? Aquilo que você viu que vai nas margens do rio, que serve, no caso, como uma espécie de caixa d'água para eles poderem irrigar as plantações, beleza? Bom, a civilização milenar, ela é formada, e a formação do Egito, ela tem algumas curiosidades, né? As condições favoráveis, por exemplo, proporcionadas pelo Nilo, atraíam várias comunidades nômades, né? Por volta de 6.500 a.C., iniciou-se o cultivo do trigo, da cevada e a criação de gado nessas localidades, né? Lembre-se, a gente tá, esses povos, né, eles passaram por esse período neolítico, passaram por esse período agora da questão dos metais, então eles começam a se estabelecer como povos normais, né, como qualquer um, como eu, né, assim como eu e como vocês. Então, além de trigo, cevada, a criação de animais, beleza? Bom, esses agrupamentos vão dar origem, no caso, às comunidades mais organizadas. Essas comunidades mais organizadas vamos chamar de nomos, tá? O que são nomos? Pequenos agrupamentos, tá? Que vão dar origem às comunidades. Aos poucos, esses nomos, no caso, eles foram o quê? Crescendo e se transformaram em reinos. Ou seja, você tinha uma liderança principal e você tinha a questão do escalonamento social. A gente vai conseguir entender isso melhor quando a gente for estudar a sociedade egípcia, tá? Então, o Egito era muito grande, o Rio Nilo era muito grande, que deu origem ao Egito. Então, nós tínhamos dois reinos, o Alto Egito, que era governado por um rei, e o Baixo Egito, que era governado por outro rei.
Só que esses dois Egitos, né, eles não conversavam, eles não eram amiguinhos, não eram coleguinhas, né? O que vai acabar ocasionando, né, um conflito entre o Baixo e o Alto Egito. Professor, por que? Estou me confundindo. Como assim? O baixo fica no alto e o alto fica no baixo. Galera, pelo amor de Deus, não viaje no Parangolé, velho. Olha só, vem comigo, vem comigo. Quando eu falo Alto Egito aqui, essa parte do alto, porque são as montanhas da onde nascem os rios para escoar, ou seja, para encontrar o mar na parte sul, na parte norte, né? O sul é a parte mais alta e o norte é a parte mais baixa. Por isso eu digo que Baixo Egito e Alto Egito, graças às cadeias de montanhas, né? Lembrando, a parte sul do Egito, a parte sul do Rio Nilo, são as partes mais montanhosas. Por isso, Alto Egito. Baixo Egito, porque é a parte mais planificada, né? Então, por isso, Baixo Egito, beleza? Não se confunda, pelo amor de Deus. Lembrando, proteção natural, deserto, né? Canal de Suez, beleza? Vamos lá. Por volta de 3000 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, né? Não é Manés, tá? É Menés, um guerreiro de origem nobre do Alto Egito, né? Ou seja, se ele é do Alto Egito, ele é da parte da onde, galera? Ele é da parte sul, que se tornou o primeiro faraó, né? Esse rapaz bonito, né? Afeiçoado aí, vejo, né? Bonito, né? Não é bonito, não. Muito feio, né? Bom, que orelhinha, né? Olha que gafinha. Bem, ele se tornou, no caso, o primeiro faraó porque ele conseguiu fazer uma coisa que até então ninguém havia feito. Ele vai unificar os dois Egitos. A coroa alta é branca e era usada pelos reis do Alto Egito, ao passo que a coroa vermelha representa os governantes do Baixo Egito. A coroa dupla é usada pelos faraós, que indica a unificação das terras do Alto Egito e do Baixo Egito, porque através dos conflitos que foram proporcionados por Menés, o Menés acaba ganhando, né, o do Baixo Egito e unifica. Então, ele junta essas duas coroas. Sim, isso aqui é uma coroa egípcia, né? Assim que eles determinaram. A coroa branca do Alto Egito, lembrando que é a parte sul, e a coroa vermelha do Baixo Egito, que é a parte norte do Egito, tá? E aqui, no caso, a unificação dessas duas coroas, beleza? E assim que Menés usou a primeira coroinha dele. Esse título de rei do Egito, né, ele tem uma especificidade, tipo, é o quê? Ele é chamado, o rei do Egito é chamado de faraó. Bom, os faraós foram ganhando poderes ilimitados até se tornarem uma autoridade máxima. Eles eram considerados os reis e deuses. Ele é uma representatividade principalmente do deus Horus na Terra, tá? Ou seja, né, o faraó é o verdadeiro deus na Terra, porque isso é de uma crença religiosa particular dos egípcios, tá? Por isso que ele é considerado um deus vivo na Terra. Quando o governante é identificado como um deus ou uma religião, o governo é chamado de teocracia. É um conceito de história que você vai usar muito durante esse período que você for estudar história. É uma teocracia. O governo tanto pode exercer o poder em nome de um ou mais deuses, como o governador, no caso, né, como governar, considerando-se próprio Deus, né? O governante, ele vai ser o próprio Deus. Ele é o quê? Uma representatividade de Deus na Terra. E como você não pode desafiar Deus ou os deuses, você vai fazer o quê por esse camarada, né? Pelo rei ou pelo faraó, como você preferir dizer. Você vai ter obediência a ele. Você não pode jamais desobedecer o faraó, beleza? Tranquilo? Então, galera, olha só. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre alguns aspectos principais aqui do que a gente está vendo nesse momento, tá? Olha só, principalmente para você não confundir essa parte aqui, ó, que eu comentei com vocês sobre a questão do Baixo Egito e do Alto Egito, porque é muito comum as pessoas confundirem. Para você não se confundir, você vai lembrar o seguinte: o Alto Egito, né, que fica na parte sul do Rio Nilo, ele é uma parte que significa o quê? É uma parte que significa de uma cadeia de montanhas muito altas. E a água, ela tem, sempre, se você soltar água em cima de uma ladeira, ela vai descer uma ladeirinha, né? Então, ela vai para a parte mais baixa, ela sempre procura o lugar mais fácil para ela passar. Essa parte do norte é chamada de Baixo Egito, beleza? Não se confunda
beleza? Tranquilo? Então, além disso, lembrar da questão dessa unificação do Alto do Baixo Egito, dessa governabilidade pelo senhor Menes, ok? E que ele, inclusive, unifica as duas coroinhas dele, né? Eu acho que aqui está tranquilo, está de boa, né? Ah, sim, muito cuidado. Teocracia, tá? Ah, vamos supor que eu pergunte numa prova o que é teocracia. Teocracia é o quê? É quando o chefe político é o mesmo cara que é o chefe religioso, ele tem uma representatividade divina para as pessoas, tranquilo? Bom, para você não se esquecer de mim, porque eu não vou me esquecer de você, nunca em hipótese nenhuma, eu vou pedir para que vocês realizem as atividades da página 24, lembrando a apostila 2, capítulo 1, Egito. Página 24 e 25, tá? Ação número 1, 2 e 3. Página 37, ação número 1, letras A e B, beleza? Galerinha, qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos ou questionamentos que vocês vierem a ter, né, sobre essa matéria, favor entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né, que eu vou sempre colocar na descrição da plataforma Plural, para que você não possa ficar perdido e sempre possa me encontrar, beleza? Então, assim, encerramos essa aula da semana 9. Espero que você tenha gostado dessa explicação do Egito e entendido muito bem e estude, porque eu particularmente gosto bastante da questão do Egito e espero que também você goste bastante, beleza? Beijo de luz, fica com Jesus e até a próxima. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Até nosso próximo encontro, beleza, galera? Valeu, tudo de bom.